Olá, ser de luz, seja muito bem-vindo. Eu sou a Marina, eu estou há 30 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as energias da segunda semana de maio, mais ou menos ali entre a janela do dia 5 e dia 11 de maio, para a gente conversar um pouquinho quais são as tendências energéticas, o que a gente precisa prestar mais atenção e como que a espiritualidade pode nos ajudar, nos guiar a tomar melhores decisões e a compreender melhor esse espaço de tempo. Vamos lá então. Virei aqui a câmera para a gente poder conversar e trabalhar com a imagem desse oráculo lindo, dessas flores maravilhosas que falam tanto com o nosso coração. Vamos entender um pouquinho a energia então dessa segunda semana de maio. No dia 7, na terça-feira, nós iniciamos juntos um ciclo de oração sob a egrégora do terceiro raio da Fraternidade Branca, raio rosa da Mestra Rovena. Vamos ver o que a egrégora dessa semana traz pra gente, o que essa energia traz para nós que sintonizamos aqui, que sentimos que essa leitura ressoa conosco. Vou deixar o link aqui embaixo para quem sentir e participar do nosso grupo de oração. Dia 8, quarta-feira, é lua nova, então a gente tem essa tendência de ficar um pouco mais introspectivo. Toda a energia ela está concentrada dentro e a gente usa essa energia para criar bons projetos. É tudo ainda o processo de plantar a sementinha para dali um tempo ela começar a crescer, germinar e florescer. Por enquanto as ideias elas surgem, mas ficam na nossa mente. Vamos entender um pouquinho então a energia desses próximos dias. Vamos lá. Semana intensa. Deixa eu puxar, alinhar um pouquinho mais aqui. Processos energéticos intensos ao longo dessa semana. Olha só. Essa semana é uma boa semana para a gente tomar decisões, confiando sempre na nossa intuição. Processos relacionados muitas vezes a amor, relacionamentos. É bom que a gente tenha um pouquinho mais de percepção sobre eles, porque a gente pode ter uma certa perda energética nesse sentido. O que pode acontecer aqui? Pode ser uma semana um pouquinho mais tumultuada nesse sentido, porque as nossas energias têm a tendência a ficar mais internas, mais para dentro. Então, o que a gente faz ao longo dessa semana? Reflete mais, pensa mais, o que significa que essa semana a gente vai se beneficiar muito mais se a gente conseguir ficar um pouco mais introspectivo, não trazer tantos movimentos, não se preocupar com tantas questões externas, mas conseguir olhar muitas vezes as entrelinhas de forma mais sutil, sem movimentos tão bruscos, sem tomada de decisões, apesar de ser uma semana para tomar decisões, mas sem tomar decisões muito bruscas, muito impensadas. É claro que é uma semana ótima para tomar decisões, mas ao mesmo tempo aqui no relacionamento, a gente precisa pensar que como toda a nossa energia ela tá mais voltada para dentro, às vezes vai ficar um pouquinho mais difícil de se voltar para o outro. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência para que a gente não tenha brigas, discussões ou algum processo aqui que possa ser interpretado de alguma forma diferente pelo parceiro ou pela parceira, para que a gente possa ter uma semana tranquila com relação a isso. Agora, é uma semana que não é só no relacionamento que a gente precisa ter cuidado, mas também nas questões de relacionamentos de amizades, sociedades. Tudo isso, essa semana tem uma tendência a ficar um pouquinho mexido. Não sei se pode ter alguma interferência também, alguma influência astrológica, além das que a gente já conversou aqui no início desse mês. Mas o que é importante a gente observar aqui? Tenham bem claro essa semana que processos, amizades, conexões, família,
toda essa gama de pessoas que fazem parte da nossa vida, a gente tem que trazer uma análise sobre se isso realmente está fazendo bem para nós, se isso realmente está sendo positivo, porque a gente vai ter uma tendência aqui ao longo dessa semana de começar a perceber e começar a descobrir amizades, relações, sociedades que antes a gente achava que eram muito positivas para nós, mas que a gente percebe que em algum momento elas estão simplesmente sugando e drenando nossa energia. Então, talvez essa seja uma semana que a gente comece a prestar atenção nesses detalhes, inclusive quanto aos relacionamentos. O que possivelmente desenergiza o relacionamento que você tem com outra pessoa? O que possivelmente pode interferir e pode trazer alguma sensação de perda ali no meio? Essa é uma semana para olhar para isso. E olha que interessante, né? A gente começou esse mês justamente trabalhando na energia da lua minguante e com esse início do movimento de Plutão retrógrado. Então a gente tem essa tendência sim a ficar mais atento a essas questões. E como a gente falou, é uma semana positiva para tomar decisões, para tomar escolhas, né? A gente tem que confiar muito na nossa intuição, desde que a gente tenha clareza suficiente para conseguir perceber. Então, se ainda assim essa semana não for um bom momento, digamos assim, o local ideal no qual você desenvolveu essa clareza, espera para tomar decisões. Não faz nada do dia para a noite sem conseguir ter essa intuição bem alinhada. Se tiver tudo bem alinhadinho, se estiver realmente conversando com o próprio coração de forma muito prática, muito direta e muito sintonizada, aí sim é um bom momento para começar a decidir e escolher o que entra e o que sai da nossa vida. Certo? Uma semaninha então um pouquinho movimentada no sentido das relações, das pessoas. E é importante a gente lembrar que ela é movimentada no sentido das relações das pessoas, mas que ao mesmo tempo é uma semana que a gente acaba ficando um pouquinho mais interna. Então talvez seja por isso que a gente encontre um pouquinho de dificuldade, digamos assim. Dificuldade não é uma boa palavra nesse sentido, mas é importante que a gente possa olhar para isso dessa maneira, com um pouquinho mais de atenção. Certo, meus amores? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha iluminado aí os seus dias. E se isso aconteceu, deixa um joinha para eu saber, deixa um comentário, que eu vou amar entender como é que tá sendo esse processo de receptividade dessas cartinhas tão lindas na tua vida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.